1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 ao capítulo 4, versículo 5. Foi aonde nós paramos a última vez que nós iríamos ministrar, já está com quase mais de um mês, eu acho. Hoje o Senhor nos dá graça para recomeçar, continuar. Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus bendito e santo, mais uma vez dirigimos a voz a Ti, ó Pai. Agora te pedindo a Tua graça para que Tu venha falar com cada um de nós, tocar nas nossas vidas através da Tua palavra, que nós possamos sentir, ó Deus, a Tua presença e ouvir a Tua voz, e a partir disso, ó Deus, ser edificados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como nós falamos aqui, nós estamos retomando da onde nós paramos esse estudo de Coríntios, e nós temos visto a série de conflitos que existia no meio daquela igreja. E Paulo se detém nos 4 primeiros capítulos, tanto para defender o seu ministério, quanto também para combater a falsa ideia que que a igreja de Corinto tinha acerca dos líderes. Eles consideravam os líderes como se fossem time de futebol, né? Torciam para eles porque eles admiravam a oratória, como as pessoas se expressavam, como os líderes se expressavam, ao invés de entender o conteúdo, ao invés de prestar atenção no conteúdo do evangelho que eles ministravam. E nós, irmãos, estamos nessa noite a trabalhar nesses versículos que nós acabamos de ler, e eu intitulei essa mensagem como as atitudes do servo. Não basta ser servo, nós temos que servir da maneira que o Senhor, Ele escolhe, da maneira que o Senhor quer. Imagine, irmão, se você está com um problema num carro, ele está ali com os vazamentos de óleo, você precisa consertar aquele vazamento, você precisa consertar ali porque o carro está vazando óleo, você leva ele para o mecânico, e quando termina ali de consertar, ele chega e diz: olha, o problema do ar-condicionado já foi resolvido. Aí você diz: não, mas não queria que você resolvesse o problema do ar-condicionado, eu queria que você resolvesse o problema do vazamento de óleo. E não basta aquele mecânico ter trabalhado,
ele precisava trabalhar segundo a intenção do Senhor, segundo a intenção do patrão, segundo a intenção do cliente. E não basta, irmãos, nós servirmos ao Senhor, achando que estamos servindo bem, achamos que estamos trabalhando bem, quando na verdade nós estamos descumprindo com os métodos de Deus, descumprindo com a ordem do Senhor. E aqui nós vamos trabalhar nesse texto, e entender como é que devemos agir, qual é a intenção em que nós devemos agir. Ele começa, eu coloquei aqui a partir do versículo 16, porque nós terminamos no capítulo 15, mas não foi por acaso que eu parei no versículo 15, na última vez que nós ministramos. E no versículo 16 e 17 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Quando nós lemos esses versículos, nós temos aqui um ponto de encontro entre um argumento de Paulo, do versículo 1 ao 15, e do argumento posterior que ele vai ter a partir do versículo 18. Paulo, nos versículos 1 ao 15, ele estava mostrando a carnalidade daquele povo. E quando a gente fala em carnalidade, o que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Carnalidade é quando o camarada ele é depravado sexualmente. Carnalidade é quando o camarada gosta de beber umas. Carnalidade é quando o camarada gosta de escutar uma música lá do mundo. Mas a carnalidade que Paulo está falando aqui era o que, irmãos? Era justamente as pessoas pensarem, ter a mesma mentalidade do mundo. E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não nos saímos dessa mentalidade. E qual era a mentalidade que aquelas pessoas tinham? Eles olhavam para os líderes e diziam: eu sou de Paulo. O outro dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Como se pudesse dividir o evangelho, como se o evangelho de Paulo fosse diferente de Cefas, como se o evangelho de Cefas fosse diferente do evangelho de Apolo, quando na verdade o que eles deveriam se concentrar era na mensagem do Senhor e entender que aqueles líderes eram homens que precisavam também do evangelho. E quando nós olhamos para essa atitude deles, de considerar Paulo, Apolo, Pedro, como se fossem grandes personalidades, Paulo, ele coloca aqueles líderes, ele mesmo, no seu próprio lugar. Ele diz: olha, eu sou apenas aquele que plantou, Apolo é apenas aquele que regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Ele revela, irmãos, o coração daqueles homens. E depois ele vai mostrar a consequência da atitude deles. Porque eles começavam a dividir a igreja. A panelinha de Paulo, a panelinha de Apolo, a panelinha de Pedro. Se bem que não era Paulo, Pedro, nem Apolo que fazia essas panelinhas. Era eles mesmos, os crentes, que faziam. E quando o Paulo está dizendo isso, olha, o que vocês estão fazendo, vocês estão destruindo o santuário de Deus que sois vós. Vocês estão destruindo a igreja do Senhor. E depois disso, irmãos, ele vai revelar nos versículos posteriores, ele vai substituir a forma de pensar dos crentes. Mas aqui nós vamos por partes, e eu quero mostrar para vocês qual era o perigo daquela igreja tomar essa atitude. A gente pensa que isso não era nada demais. E quando a gente olha muitas vezes para as pessoas, nós somos sujeitos a pensar igual a eles, né? Dizer assim: não, eu gosto mais da regente tal, eu gosto mais do obreiro tal, eu gosto mais do pastor tal. E quando isso é muito acentuado, começa-se a dividir, a quebrar a unidade da igreja.
E Paulo diz assim, ó, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Em outro texto, Paulo vai dizer que nós, você, individualmente, é o templo e morada do Espírito Santo. Mas nesse contexto especificamente, ele está dizendo que o santuário de Deus, quem é? Ele está falando que é a comunidade, é a igreja. E é interessante entender a palavra que Paulo usa aqui, irmãos, que ele não usa a palavra no grego hieros. Hieros era uma palavra geral para templo, era a área externa do templo, era de uma forma geral. Ele usa outra palavra, ele usa naos, que significa justamente santuário, o lugar específico da manifestação de Deus. E quando Paulo está dizendo, olha, vocês, a comunidade, é o lugar específico que Deus ele vai se manifestar, que o Espírito Santo ele vai se manifestar. Tem um louvor antigo, né, do J. Neto, né? Acho que era do J. Neto. Diz, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, né? É só se ele chegou atrasado no culto, né? Porque a gente tem uma noção de que o quê? Que o templo aqui, essa construção, é onde Deus mora. Se a igreja sai daqui, vamos todo mundo hoje, o culto vai ser lá na casa da irmã Clazinha. Ali vai ser o templo do Espírito Santo. Ali vai ser o lugar de habitação do Espírito Santo. O que é que Jesus ele vai dizer para os discípulos? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. A presença do Espírito Santo, irmãos, ele está no meio da igreja, mas não do templo especificamente, mas no meio de nós. É por isso o nível de importância dos cultos, é por isso o nível da importância das reuniões. Porque no meio tecnológico que nós estamos, era muito fácil eu estar pregando essa mensagem lá em casa, lá no computador, e vocês assistindo aí pelo celular de vocês. Mas o que faz diferença, meus amados irmãos, é justamente nós estarmos reunidos em uma só unidade, em um só corpo, e a manifestação do Espírito Santo operar no meio de nós. Aí o que Paulo está falando é que justamente por falta de unidade, essa manifestação, ela pode deixar de operar. Quando a igreja está dividida, quando a igreja está cheia de intriga, quando a igreja está cheia de partidarismo, ali não habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo passa a deixar de se manifestar no meio daquele povo. Pode existir emocionalismo, pode existir ali uma certa... você começa ali a colocar artifícios naturais para tentar mover o povo, mas se falta unidade, faltará a ação do Espírito Santo. E é por isso que Paulo ele diz do perigo que aquela igreja estava tomando. E ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. A igreja do Senhor, irmãos, nós falamos como família, porque de fato é isso que ela é. Quando está na família, às vezes o marido tem que ceder, por quê? Para manter a unidade. Eu tenho que ceder, senão a gente vai sair no tapa, eu e essa mulher, né? A mulher às vezes tem que ceder, porque senão eu vou ceder, porque senão eu vou meter aqui um homicídio, né? Um hominicídio, né? E a gente vai cedendo por quê? Para manter a unidade dentro de casa, dentro do lar. E a igreja do Senhor, ela não pode ser diferente. Muitas vezes a gente tem que ceder certas coisas para manter a unidade. É você dizer, mais importante do que eu estar certo, é eu manter a unidade com o meu irmão. Mais importante do que eu provar para aquele irmão que ele está errado, mais importante é eu manter a unidade dentro da igreja. Por quê? Porque quem destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá.
Irmãos, existe um perigo tão grande. Eu estava conversando outro dia lá com os irmãos lá no Castoré, a gente trabalhando e é conversando direto, né? Muitas pessoas têm um desejo tão grande, né, de ser pastor, de estar na frente do trabalho. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Mas não sabe, não entende o custo, o preço. Por quê? Porque quantos pastores destruíram a unidade da igreja? Quantas pessoas que estão na liderança destruíram a unidade da igreja? E o peso, o castigo é muito maior sobre a vida dessas pessoas. Mas isso, irmãos, não é apenas questão de líderes, de pastores. Questão de pessoas também, de homens e mulheres. Lá no livro de Provérbios vai nos dizer que existem 6 coisas que Deus aborrece, mas a 7ª ele abomina. E a 7ª é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quantas pessoas são rápidas em dizer: ei, irmão, eu vi o povo ali falando de tu, a irmã falando mal de tu. Ei, irmã, eu vi o camarada ali, o pastor, descascando tu. Isso aí vai acrescentar em quê? Vai edificar em quê a vida dessas pessoas? E por mais que, meus amados irmãos, nós, crentes pentecostais, assembleianos, nós exaltamos a ação do Espírito, né? Nós valorizamos a ação do Espírito, a manifestação do Espírito em nossos cultos. Quantas igrejas pentecostais são marcadas por divisões, por partidarismo no meio da igreja? Então aqui nós vemos o perigo de manter essa divisão no meio da igreja. Aí Paulo fala assim no versículo 18, ele começa já a adentrar para uma nova visão, ele tenta esclarecer aos crentes uma nova visão. E qual é ela? Ele diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Paulo ele já falou sobre isso, se vocês lembram, se estiveram aqui nas mensagens passadas. Paulo já falou que a sabedoria do mundo, ela não dá para se encaixar com a sabedoria de Deus. E nós, irmãos, recorremos à sabedoria por quê? Porque nós queremos tomar atitudes corretas, nós queremos prever o futuro. Por isso que o coach está aí a mil maravilhas, né? Fazendo sucesso. Por quê? Porque as pessoas querem ter o controle da vida. As pessoas querem saber como é que vai ser o futuro, como é que vai ser o amanhã, e eles querem ser sábios o suficiente para tomar medidas sábias, corretas. Mas nem tudo dá para você prever, nem tudo dá para você imaginar. Teve um coach aí, né, um camarada aí que se dizia coach, que levou um bocado de gente lá para um monte bem alto. Não sei se era o Everest, não sei se era. Sei que era um monte muito alto. Quando chegou lá, ele não conseguiu mais descer, né? Aí teve que chamar os bombeiros para poder descer. Os bombeiros deram um carão neles: rapaz, você é irresponsável. E ele disse assim: não, aqui a gente tem que subir aqui para a gente conseguir ser capaz de enfrentar os desafios que se levantam sobre nós, né? Aí viu que eles não são capazes, né? Porque não conseguiram descer, precisaram de ajuda. E a sabedoria que os coríntios buscavam era essa, para ter o controle da vida, para saber como agir. E não é errado, irmãos, nós buscarmos a sabedoria, mas a sabedoria que nós devemos buscar não é a sabedoria deste mundo, mas é a sabedoria vinda do alto dos céus. E como é essa sabedoria, pastor? O autor de Provérbios vai nos ensinar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é o temor do Senhor, pastor? É você entender que você não é nada, você entender que você é pó, você entender que você é carente, dependente de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos coríntios. Olha, a sabedoria que vem do alto é a sabedoria da cruz, que para este mundo é loucura, mas para aqueles que creem na palavra de Deus, ela é a salvação.
Pastor, mas o que é essa sabedoria da cruz? É entender que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. É entender que você foi preciso vir o Filho de Deus descer e morrer no seu lugar. É a sabedoria que nos diz o nosso preço das nossas obras. De você estar ali, qual é a recompensa das nossas obras? Aí você olha para a cruz, é aquilo ali. É você entender o que é que você merece. E a sabedoria da cruz não é somente isso, mas a sabedoria da cruz é entender o amor. Como é que eu sei que Deus me ama? Será se é por minhas atitudes? Será se é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer? Olhe para a cruz, ali você vê o amor de Deus por você. E aqui Paulo estava colocando na mente daquelas pessoas, olha, parem de pensar como este mundo, parem de agir como esse mundo. A sabedoria deste mundo não vai te levar a nada, mas a sabedoria vinda do alto, que é qual? Que você depende de Deus, que você precisa se colocar sobre submissão a Deus. Aí você entende o que de fato é sabedoria. Ele vai falar aqui versículos, ele vai citar Jó, vai citar Salmos, e ele diz, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E no versículo 20 ele diz, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. E depois disso, irmãos, no versículo 21 e 22, ele vai dar aqui uma exortação final acerca desse assunto. Ele diz assim, ó, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que você tem tudo. Tem tudo e mais um pouco. De quem é Paulo? É de vocês. De quem é Apolo? É de vocês. De quem é a vida? É de vocês. O presente, o futuro, tudo é de vocês. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, com esse texto, é que todas as dádivas, tudo que vem de bênção, foi Deus que te deu. Os líderes que foram colocados na sua vida, foi Deus que te deu. O passado foi Deus que permitiu na sua vida. O presente foi Deus que permite na sua vida. Tudo é nosso. Nós não podemos querer nos apropriar da metade disso, de algumas partes disso. O que é que os coríntios estavam querendo fazer? Estavam querendo reduzir o evangelho a Paulo, querendo reduzir o evangelho a Cefas, a Apolo. Não, tudo é de vocês. E quando a gente olha isso para a liderança, meus amados irmãos, cada pastor, cada pessoa que passou pela sua vida, cada experiência que você passou pela sua vida, são dádivas que Deus colocou para acrescentar sobre você. Mas ele diz também, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo. É como, irmãos, o filho pródigo, né? Ou melhor, o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo estava lá na casa do pai, servindo ao pai, ficando lá obediente. O irmão dele sai, gasta tudo que tem. Quando volta, aí o pai mata logo o boi mais gordo, né? Aí o irmão do filho pródigo olha aquilo ali e diz assim, mas como é que pode? Eu fiquei aqui te servindo esse tempo todo, tu nunca deixou matar um cabrito? Qual é a resposta do pai? Meu filho, tudo que é meu, é teu. Todas as bênçãos de Deus pertencem a nós, mas nós pertencemos a Cristo. É como um filho, irmãos. Tudo que você tem como pai, ele vai pertencer ao seu filho, pertence ao seu filho, você dá de graça. Agora o seu filho pertence também a você. Em outras palavras,
Todas as bênçãos que Deus ele tem, é nosso, pertence a nós. Mas nós não fazemos a nossa vontade, fazemos a vontade do nosso Senhor. E então, irmãos, a partir disso, a partir de uma nova visão, o apóstolo Paulo agora vai mostrar quem de fato eles eram e como deve ser o olhar que a igreja tem diante do ministro, diante dos obreiros. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 4: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ele faz agora uma conclusão a partir daquilo que ele falou. Ele disse que Paulo era alguém que rega, Apolo era alguém que plantava, ele era alguém que construía sobre um edifício. Ele dá uma nova visão acerca do que pertence à igreja ou do que não pertence. E agora, irmãos, ele vai falar que é necessário que os homens o considerem como ministro de Cristo. É bonita essa palavra, né? Ministro. Sou ministro do Evangelho, sou ministro de Cristo. Aí tem o ministro da Justiça, tem o ministro do Supremo Tribunal, que hoje em dia não está muito valorizado, né? E é bonita essa palavra. Mas ela no grego, ela é hiperetes. Como é que essa palavra era usada? Ela era usada, por exemplo, você já deve ter visto aqueles filmes em que tinha ali pessoas remando, né? Os escravos ali remando. Reme, aí tinha lá um camarada lá para dar chicotada. Reme. Aí o hiperetes era aquele que estava remando. O camarada que estava lá fazendo serviço braçal mesmo. E Paulo usa essa palavra. Ministro aqui nada mais é do que um servo braçal, daquele que está colocando a mão na obra, mão na massa. E ele diz que é necessário que a igreja considere ele como ministro, como um servo braçal. E aqui eu tenho que explicar isso. Não é, por exemplo, o pastor está trabalhando ali, você viu o pastor ali puxando massa, puxando concreto. Aí é o pastor que trabalha mesmo. Não é isso aí não, irmão. Eu até gosto de fazer isso aí. O Hernando Dias Lopes é que conta que teve uma vez que o pastor estava em frente à casa dele, estava lá lendo a Bíblia, né? Aí o irmão passou e disse: pastor, está aí só descansando, né? Aí o pastor disse: não, estou trabalhando. Aí depois ele viu o pastor capinando lá, limpando o mato lá na frente da casa. Pastor, trabalhando? Disse: não, agora eu estou descansando. Porque às vezes a gente pensa, a gente tem a ideia que pastor trabalhava, colocar a mão na massa, é justamente estar fazendo o serviço braçal. É bom isso aí. Isso aí às vezes é até uma forma de entretenimento, né? Diferente, né? Mas o serviço braçal que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, é daquelas pessoas olharem para Paulo e não olharem como aqueles líderes que os coríntios estavam acostumados a receber apenas os aplausos, falar bem ali, receber o aplauso, pronto, não. Eram pessoas que estavam sujeitos a todo tipo de dificuldade, mas ainda assim estava trabalhando, assim estava colocando a mão na massa, estava evangelizando, estava pregando, estava mostrando o evangelho para toda criatura. Nós não podemos colocar ministros no pedestal, mas temos que entender que eles são servos como cada um de nós. E por outro lado, o que é que Paulo diz agora? Ele diz que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra, ela é mais fraca, né, entre aspas, do que ministro, mas a responsabilidade é maior. Por quê? O que é um despenseiro? Era alguém que tinha a chave das dispensas. Era o gerente, era o encarregado. Era uma pessoa que estava responsável em passar as tarefas para os funcionários, para os escravos. E eles deveriam fazer não aquilo que eles queriam,
mas fazer aquilo que o patrão queria, que o chefe queria. Irmão, Mário aqui é gerente, e ele dá, e o chefe dá autonomia para ele fazer algumas coisas, mas ele não pode fazer qualquer coisa. Eu me lembro de um rapaz, que quando eu trabalhava lá, quando eu morava em Itapiúna, eu tinha um comércio, e eu coloquei ele como, num determinado dia, eu coloquei ele como encarregado lá do comércio, né? Rapaz, tu fica aí, na frente aí que eu estou ocupado, eu não posso estar hoje aqui não. E ele ficou lá. Era um rapaz de confiança, mas não era um rapaz muito sábio não, sabe? E teve um pessoal que chegou de viagem e viu lá uns batom garoto, né? Aí disse assim, quanto é um bicho desse? E ele não olhou o preço, tinha um precinho lá e ele não olhou. Aí ele chutou o preço, né? 50 centavos, o batom era R$1, né? Aí quando der fé, a menina pega logo 3, né, de uma vez, compra logo 3, e avisa para as outras, e os outros lá, os amigos dela, tudo começa a comprar batom. Aí quando eu chego lá, depois que ele termina o trabalho, rapaz, eu vendi os batom garoto tudinho. Ele disse, foi mesmo, mas foi. Quanto foi que tu vendeu? 50 centavos. Eu disse, meu Deus do céu. Não valeu nem o preço da caixa, né? Ele estava trabalhando, mas não estava trabalhando como era para fazer. Aparentemente ele teve sucesso, ele vendeu tudo, né? Vendeu tudo, mas não vendeu como o Senhor queria, como o patrão queria. Ser despenseiro dos mistérios de Deus, irmãos, é ser fiel àquilo que Deus nos colocou. Eu já falei aqui nessa igreja, irmãos, dá para a gente lotar bem facinho essa igreja, dá. A gente faz aqui um evento aqui, coloca ali um show de luz acolá, começa a fazer propaganda enganosa ali, aí começa a encher de gente, começa a falar de uma maneira diferente, começa a colocar ali um ambiente diferente, começa a encher, e diz, olha, a igreja está uma bênção, a igreja está ali um negócio diferente, o pastor dali é uma pessoa ali, que traz o movimento e as pessoas vêm, enchem a igreja, mas se nós não formos fiéis ao Evangelho, meus amados, nós iremos prestar conta com Deus, porque não basta nós termos sucesso, o que é importante é ser fiel ao Senhor. Nós que somos líderes, mas não apenas nós, todos que estamos que somos servos de Deus, nós somos muito sujeitos, irmãos, a olhar para o sucesso. Eu já tive muitas oportunidades, irmãos, de estar pregando e estar olhando para o povo e dizer assim, meu Deus do céu, né? Eu acho que eu contei no culto passado, mas quem não estava aqui, eu conto de novo, né? De uma vez que a gente estava num culto e fizemos um evangelismo grande, encheu a igreja e prometeu cesta básica depois do culto. Aí disse, pronto, agora vai salvar a gente. Eu preparei a mensagem. Aí quando eu terminei de pregar, eu disse, agora vai vir um bocado. Não veio nem um menino, né? Às vezes vem um menino ali mesmo para ajudar, né? Nem um bebinho veio para ajudar, né? E a gente fica desanimado, porque a gente quer ver resultado. Deus não te chamou para ver resultado. E tem resultado que acontece que Deus esconde de você, para você não se orgulhar. O que importa é você ser fiel ao Senhor. Ah, pastor, estou falando do amor de Deus para esse marido, estou falando do amor de Deus para esse filho, estou orando e nada acontece. Continue sendo fiel, orando ao Senhor, continue sendo fiel, falando do amor de Deus, porque Deus, Ele não vai cobrar resultado de você, Deus vai cobrar fidelidade de você. É isso que Deus exige dos ministros de Cristo, é isso que Deus exige dos despenseiros dos mistérios de Deus. No versículo 3, irmãos, no versículo 2 é que ele vai dizer isso, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu já falei aqui também desse exemplo, mas faz tempo, de uma irmã
que estava com problema de saúde. A gente tinha acabado de começar um trabalho lá numa comunidade em Itapiúna. E aquele fervor, algumas pessoas começaram a se converter, e muita gente animada. Aí teve uma lá, disse: pastor, ouvi dizer que tem um óleo lá na igreja, né, que é um óleo consagrado, e eu queria saber quanto é, pastor, aquele óleo, porque eu quero comprar, que eu estou com um problema aqui na minha barriga, e eu preciso daquele óleo, para passar o óleo ungido. Mas esse rapaz era muito fácil, não era, irmão Ivan? Diz assim: rapaz, é 50, né? Eu vou deixar por 40 para você. Aí está dizendo assim: não, esse aqui é o bom mesmo, que veio lá de Israel. O pastor fulano de tal que consagrou ele. Mas eu estaria sendo infiel. Ser infiel, irmãos, o que é que vai determinar se uma pessoa é fiel ou se ela é infiel? A palavra de Deus. Se você vê um camarada cheio de ideia da cabeça dele, da fonte dele, inventando coisa que não está nas escrituras, esse camarada é infiel. Mesmo que ele faça chover milagre, mesmo que quando ele prega o pessoal começa a chorar, começa a gente se entortar todinho, mas não está sendo fiel às escrituras, então aquele camarada, ele não é um bom ministro de Cristo Jesus. Versículo 3: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Isso aqui, irmãos, vai de encontro a muitos de nós. Nós queremos a aprovação humana. Nós nos iludimos com os aplausos ou nos entristecemos com as vaias, né? Às vezes a irmã está cantando lá, o irmão está cantando, a irmã fez uma cara feia, ou então o irmão lembrou de uma piada e riu e você pensou que foi de você. Aí você, pronto, fica desanimado com aquilo. Ou então o camarada bate ali nas costas de vocês: rapaz, que mensagem maravilhosa, rapaz, você canta demais, você se ilude com aquilo. A aprovação não deve ser dos homens, a aprovação ela deve ser de Deus, e nem deve ser a aprovação pessoal. É o que Paulo fala, ó: nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Teve um camarada que uma vez eu tentei que só ensinar ele, irmão. Deus é testemunha disso. Mas eu tentei ensinar, no dia que eu dei a oportunidade, lá numa congregação, não foi aqui não. Eu só conto testemunho de outro canto, tá? Quando eu for para outra igreja, eu conto os testemunhos de Umirim. E olha que tem um aqui que eu estou segurando para não contar, viu? Porque senão os irmãos vão saber quem é. E o camarada, eu ensinei para ele. Aí ele terminou de dar a saudação. Aí ele disse: rapaz, eu preguei demais. Tu é doido? Preguei demais. Ele foi a aprovação dele próprio. Julgou a si mesmo. E meus amados irmãos, como eu falei, tem frutos que Deus esconde de você. Pode ter um momento lá que a irmã Karine vai louvar e ela dizer assim: eu não gostei como eu louvei. Mas o louvor que ela louvou tocou no coração de uma pessoa. Tem palavra, saudação, que o irmão Jefferson vai falar. Aí ele diz: eu gaguejei, não saiu bom. Mas aquela palavra foi de coração a uma pessoa. Tem momentos que você vai ajudar alguém. E esse alguém não vai nem te agradecer. Mas por dentro Deus começou a trabalhar através da atitude que você fez. O que importa é você ser fiel ao Senhor. Não se preocupe com a aprovação humana, nem se fique triste com a depreciação humana. O que importa é você ser fiel ao Senhor e Deus vai honrar a sua fidelidade. E por último, irmãos, versículo 4, tem o versículo 4 e o 5 diz assim: porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Irmãos, Paulo, ele não está aqui condenando fazer um autoexame. Às vezes é necessário nós fazermos um autoexame. Às vezes eu olho
Eu disse assim, não era para eu ter falado aquilo, não era para ter pensado, não era para ter usado essa expressão, não era para ter usado esse exemplo. Nós podemos fazer um autoexame das nossas atitudes, das nossas obras, das nossas intenções, mas quem vai julgar de uma maneira perfeita e de uma maneira final, não vai ser eu, não vai ser os irmãos, vai ser o próprio Deus. Isso é tão sério, irmãos, porque Deus ele vai julgar as nossas intenções. Ele vai dizer assim, o pastor Felipe, não vai dizer pastor, né? Ele vai dizer o Felipe, fez isso daqui, todo mundo achou bom, mas eu sei o que é que estava na intenção dele. E era diante disso que Paulo ele temia. Eu estou fazendo a obra, mas não estou esperando a aprovação de vocês não, porque quem me julga é o Senhor. Paulo não está aqui colocando como se fosse muitos líderes, né? Que o camarada peca, o pastor está lá cheio de erro, aí ele vem aqui e diz assim, olha, vocês não me julguem, quem me julga é o Senhor. O camarada está falando a coisa errada, está pecando, está ensinando mentira, aí não quer que seja julgado. Não, isso aqui está nos ensinando simplesmente que o julgamento final é de Deus. É aquilo que Jesus vai falar lá nos evangelhos. Um bocado de gente aparecendo, Senhor, eu curei no teu nome, profetizei no teu nome, expulsei demônio no teu nome. Aí Jesus diz, para trás de mim, né, eu nem conheço vocês, porque vocês praticaram a iniquidade. E a iniquidade não é somente aquilo que é visível, mas aquilo que está no coração, e Deus conhece a intenção de cada coração. É o que ele vai dizer no versículo 5, né? Estamos encerrando já. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele vai mostrar, vai trazer à luz aquilo que estava escondido, e vai também manifestar os desígnios dos corações. Ele vai mostrar aquilo que você fez que ninguém viu, e vai mostrar aquilo que está no seu coração e nem chegou a sair nas suas palavras. Mas Deus ele vai julgar. Que Deus, irmãos, possa ter misericórdia de cada uma das nossas vidas e possamos aprender a servir ao Senhor, não por obrigação, não por aplausos, mas porque nós amamos ao nosso Deus. Algumas aplicações para as nossas vidas nessa mensagem. Em primeiro lugar, você faz de tudo para manter a unidade da igreja, de olhar para um irmão que você não vai muito com a cara dele, um irmão ali que é meio chato, um irmão que às vezes passa por você e você não fala, e ele não fala com você, mas você diz, cutuca, ei irmão, uma vez eu gostei de uma irmãzinha que estava aqui, que é uma irmã humilde, ela não se congrega aqui, mas estava a gente passando e ela pegava, ei irmão, Pai do Senhor, eu achava bom, mas eita irmão, dá lugar, faz isso mesmo, por quê? Porque tem muita gente que espera a reação do irmão, né, fica ali, o irmão não falou comigo só porque eu sou pobre, o irmão não falou comigo só porque eu estou com a roupinha meio feia, não, é porque a pessoa passa tão desapercebida, tão com vontade de ir para casa, assistir não sei o quê, né? Que ela esquece dos irmãos. Mas nós temos que fazer de tudo para manter a unidade da igreja. Em segundo lugar, a nossa confiança está em Deus ou na nossa capacidade. A sabedoria que vem deste mundo confia em si mesmo. A sabedoria que vem de Deus é aquela que percebe que tudo pertence que tudo de Deus pertence a nós e que nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida de nós. E por último, irmãos, como você age, como você julga as atitudes de um servo? Qual é a sua ação que está no seu coração
quando você passa a servir ao Senhor? São os aplausos? São as pessoas que batem nas suas costas e dizem, oh rapaz, o irmão reconhece que eu trabalhei bem. Ou é o seu amor por Deus? É isso que deve julgar. É isso que deve estar no coração do servo. Não querer o aplauso humano, mas saber que Deus, Ele tem uma recompensa, e Ele já nos deu, que é o seu amor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, e que nós possamos tomar essas atitudes de servos do Senhor.